neste podcast aqui diretamente de Dubai, com o nosso host, que é o amigo Márcio Serafim, esse podcast fantástico, é o Código do Sucesso, né, Márcio? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, e vou te dizer que eu não sou o host, você também é a host, porque essa casa é sua também. Ah, que maravilha, muito obrigada. 2 brasileiros, sendo que esse aqui é mais... ele está para ser brasileiro e também cidadão aqui de Dubai, 16 anos, né? 16 anos. Eu não vou ser cidadão neste momento, porque eles não dão a cidadania, mas eu sou considerado um dubaiano. Um dubaiano. E para receber com todo carinho, com todo amor, essa grande empresária, essa mulher mentora, essa grande inspiração para muitas mulheres que estão nos assistindo do mundo inteiro, Daniela Monte Rosa. Muito obrigada por aceitar o convite. Julie, eu que agradeço. Tudo bom, Márcio? Obrigada também por me receber na sua casa, né? Porque aqui é uma casa... Dubai é maravilhoso, eu estou amando aqui, eu só tenho a agradecer. Por que convidamos a Dani? Fala um pouquinho aí para nós, Márcio. A Dani, sem dúvida, está com um projeto fabuloso que está a auxiliar muitas mulheres de sucesso, e como aqui é um podcast de sucesso, não podíamos deixar de trazer aqui a Dani. Isso mesmo. E vamos começar perguntando, Dani, sobre esse projeto lindo, que esse é o motivo também do nosso convite, não só saber um pouquinho, né, da história da Dani, mas também do projeto que vem à frente, que ela que está à frente de tudo isso. Fala um pouquinho para nós o nome do projeto, como, diz o Márcio, como tudo começou. Bom, o projeto se chama Woman Business Hub, né? Como diz o próprio nome, negócios para a mulher, um hub de negócios para a mulher. Interessante você perguntar isso, Julie, porque assim, foi justamente na pandemia. Tá? A pandemia ela me serviu para dois momentos, ela me inspirou em 2 momentos. Um, para eu perceber o quanto que as pessoas estavam isoladas e precisando de acolhimento. Estavam precisando, além de serem acolhidas, se unirem, né? De serem unidas. Né? E eu sempre adorei o mundo da mulher. Eu abri, na época da pandemia, lojas de produto natural. Eu venho, na realidade, de minha empresa, Monte Rosa Estratégias, que está por trás de vários negócios. A gente já trabalhava de forma grande no atacado, com o governo, meu marido também tem projetos. E na pandemia, eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu falei, eu não quero ficar aqui dentro de casa, eu quero trabalhar para ajudar outras pessoas. O que eu posso fazer? Foi quando eu decidi abrir loja de produto natural, vendendo encapsulados e vendendo saúde, né? Porque claro. É o que a gente podia fazer naquele momento. E ali, meu contato foi muito grande com mulheres, né? Porque a mulher hoje, ela compra para ela e para o marido, né? Porque ela cuida dela e do marido, e do filho, e da mãe, e do sogro. E eu pude conversar durante esse período de 2021 que eu abri, no 20, inclusive, no boom da pandemia. Eu fui conversando ao longo do tempo e entendendo quais eram as frustrações, quais eram os desejos, quais eram os vazios que essas mulheres enfrentavam. Principalmente mulheres depois dos 40. Porque mulheres de 40, 50, 60 anos, elas estão muito ativas, elas estão muito produtivas ainda. E nesse período, eu senti elas muito perdidas, né? Como se, de repente, elas quisessem se ressignificar. Mulheres em transição de carreira. Brasília é uma cidade muito cheia de funcionalismo público. Eu vi várias mulheres querendo... Puxa, eu preciso mudar de vida, eu quero fazer alguma coisa diferente. Almejando ainda mais. Eu quero ser útil em outros projetos. Outras mulheres querendo fazer alguma coisa, mas não entendendo exatamente o quê. Foi aí que eu falei, puxa, eu quero entrar nesse mundo feminino. Foi quando eu me associei a algumas mulheres. Né? Hoje eu trabalho, são 15 mulheres que estão nesse projeto junto comigo, no Woman Business Hub, que eu chamo de ecossistema colaborativo de programas e projetos de mulheres para mulheres. E ele vem com 3 dimensões. A gente quer tratar toda mulher que entrar dentro desse ecossistema, Márcio e Julie,
ela é uma mulher única para a gente. Ela é uma pessoa que a gente quer pegar ela pela mão, entender quem ela é e ajudar ela a ressignificar e a reencontrar a vida dela. Sim. Então, o momento que a gente está trazendo, eu falo que é muito disruptivo, porque ali ela está com 15 profissionais que vão trazer uma jornada de desenvolvimento para ela, seja o desenvolvimento pessoal, uma psicoterapeuta que a gente tem maravilhosa, inclusive formação da Elaine, mentorada da Elaine. Ela vem analisando o perfil dessa mulher, entendendo quem é essa mulher. Ela é uma mulher mãe, ela é uma C-level, ela é uma mulher que está mudando, está querendo fazer uma transição de carreira. Quem é essa mulher? Aí, depois de analisar dessa mulher, o Hub ele tem o propósito de criar uma jornada para ela. Então, ela vai ser mentorada. A gente não vai ter curso gravado. Claro que, em determinados momentos, sim, o objetivo é trazer informações, ter dados, ter curso, mas o objetivo é cuidar da Julie, entender quem é a Julie e acolher, dar a mão para ela até o final, até o momento em que ela realmente chegar na realização dela. Então, hoje, a gente, com 15 profissionais, a gente trabalha a área pessoal, que é a primeira avaliação, que é feito um assessment dessa mulher, entendida quem é essa mulher. Na trilha dela pode ser construída uma necessidade de uma comunicação e oratória, se ela for uma mulher que, de repente, precisa, porque a gente entende hoje que a comunicação e oratória é muito importante em alguns negócios. Em qualquer segmento, eu acredito. O posicionamento dela, então, vai vir uma consultora de imagem para ajudá-la a se posicionar de forma correta, porque o digital, a gente exige isso, né? Não basta você ter um bom conteúdo se você não tiver uma boa oratória. Se você não souber se comunicar de forma que o seu público te entenda de forma clara. Isso. E a linguagem do teu público. Porque você precisa criar. Pessoas se conectam com pessoas. Precisa criar esse vínculo. Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu falo, é importante essa conexão. Então, a gente traz essa jornada de comunicação e oratória. A gente tem a mulher que vem falando de psicofinanças, que é uma mulher que veio do Banco Safra há 25 anos. Ela trabalhou com carteira de grandes investidores. Em 2020, na pandemia, ela teve um burnout. E ela falou, não quero mais trabalhar, estou cansada, muita pressão, né? E ela construiu, depois disso, ela fez um curso de PNL. E ela entendeu que a gente, para falar de dinheiro, a gente precisa estudar quais são as crenças que, de repente, aquela pessoa tem com dinheiro. Às vezes, ela carrega o resultado de repente, um endividamento dessa mulher, ou desse ser, né? No caso, estou falando da mulher. Até na própria família também. Na infância. E o dinheiro, ele não leva desaforo, é o resultado de, às vezes, frustrações dentro do coração da gente, né? E você é resultado de coisas que estão dentro da gente. Então, ela trabalha tudo isso também. A gente tem uma especialista que ela fala muito de inovação. Ela trouxe o método Inovar, que é uma advogada do direito digital. Esse método dela vem para olhar para o negócio daquela mulher, que a gente não pode negar hoje que a inteligência artificial está aí, e a gente tem que estar aliada a ela, né? Então, a gente ela vem trazendo esse método para olhar o negócio daquela mulher e como que ela pode inovar aquele negócio. Quais são as dicas, como que a gente pode ajudar essa mulher ter uma criatividade melhor, a inteligência artificial pode ajudar essa mulher no negócio dela. Então, uma advogada que tem esse método bem conceituada, trabalha já com isso há muitos anos. A gente tem a Tríade da Felicidade, que inclusive também é de outra advogada, que ela vem falando sobre positividade. Vocês sabiam que hoje a felicidade... Né, já existe diretor de felicidade dentro de grandes empresas. O Google tem. Esse trabalho que você tem feito é uma como se diz, uma demanda muito grande, né? Pessoas que precisam desse direcionamento, né? Individualizado, personalizado. Porque o que eu percebi? Eu escutei muito
puxa, eu queria tanto alguma coisa, me ajuda, sabe, o Márcio? É a história de repente, você ter certeza que você está num ambiente com pessoas sérias. E, mais importante, pessoas que estão comprometidas com você. São mulheres que estão comprometidas com o seu projeto. Elas não vão largar a outra mulher até ela alcançar aquilo. E a gente, dentro desse ecossistema, entre elas, entre nós, existe a gente faz um treinamento interno, é o Hub Class Training, em que cada uma delas também são treinadas por outras, porque elas também... Uma precisa motivar da outra. Acaba por ser uma união de mulheres para poder crescerem no mundo dos negócios. No mundo dos negócios. E não só no mundo dos negócios, mas eu acredito que ter esse acolhimento, porque vocês também vão tratar de mulheres que sofreram abusos, não é? Sim, é um dos pilares importantes que eu ia citar, inclusive agora, Julie, que é o Elas pela Causa. Ele é um programa, é um projeto que está dentro do Hub, que é paralelo, mas ele, de uma certa forma, ele vem com uma necessidade muito grande de integração com essas profissionais. O que é esse projeto? Esse projeto é da minha sócia, doutora Sandra Gomes Mello. A Sandra ela trabalha há 25 anos só com a mulher. O objetivo dela é a proteção da mulher. Ela foi a primeira delegada mulher da delegacia de Brasília, porque quando abriu a delegacia, quando falaram em delegacia da mulher, eram homens. Ela foi pioneira. Ela foi pioneira. Então, ela foi a responsável por implementar a Lei Maria da Penha no Brasil. Ela era da Corregedoria do DF. E, quando saiu a Lei Maria da Penha, ela foi convidada a ser a primeira delegada da Delegacia da Mulher e ela implementou a Lei Maria da Penha. Então, assim, a voz dela sempre foi em prol da mulher. Dentro do Distrito Federal, ela teve grandes operações que ela desmantelou. Em 2013, ela recebeu um prêmio no Instituto Hillary Clinton, do Vital Voices, que é uma organização sem fins lucrativos, é do Instituto da Hillary Clinton, que tem como objetivo premiar líderes que se destacam na área de empoderamento econômico, mulheres, tá? Mulheres líderes, que se destacam no empoderamento econômico e na proteção da mulher. Ela recebeu esse prêmio em 2013 junto com a Malala. E hoje ela é considerada uma das 50 vozes mais influentes da mulher. E ela, até 2021, ela era uma delegada e trabalhava dentro... ela era uma voz institucional. Sim. E ela tinha muito amor por isso. Ela desmantelou uma quadrilha, ela foi responsável por uma operação que, inclusive, saiu no Fantástico, uma operação de homens, só para você ter uma ideia, que loucura que é isso, gente. Sim. E está muito atual ainda. Uma operação na Nigéria, de homens que tinham curso e criavam um manual de como enganar mulheres. Olha! Uau. Eles treinavam os homens na Nigéria. Aí esse grupo foi um grupo para os Estados Unidos. E aí a polícia, ela junto com a polícia da Interpol, quando entrou no Brasil, ela pegou. Mas é o que ela fala, eu peguei um pedaço, eu peguei o braço que chegou no Brasil. Mas tem outros. Tem no mundo inteiro. Tem mulheres sendo enganadas no mundo inteiro. Eu vejo que existe muito pela internet, né? Mulheres que são isso. Iludidas, né? Ou seja, o mundo hoje em dia já não é um mundo fácil. Não. O digital fez isso, né, o Márcio? Não, mas em geral, né? Ou seja, você ter um negócio, você sim, já não é fácil. Para a mulher, então, é o que nós estávamos comentando, eu e a Dani, antes de começar a gravação. Ela está falando a respeito do abuso também no ambiente de trabalho, né, Dani? Não é só. A mulher ela não sofre só. A gente não está falando de violência doméstica, né? Essas mulheres que normalmente são enganadas, elas são mulheres com situação financeira estável, são mulheres instruídas, mas elas são mulheres que, de repente, estão sozinhas, são mulheres que estão... Carentes. Né? Mulheres que estão querendo ser amadas, né? Elas querem ser, de repente, são enganadas. É físico, né? Ou seja, não tem jeito. A mulher é diferente do homem. Né? Então, o homem, por si próprio, geralmente... E uma mulher tem que ser forte ao ponto de lidar com todas as dificuldades, lidar com todas coisas do dia a dia, né?
não é uma tarefa fácil. Se não tiver um apoio, e se não se juntarem, se não forem aliadas umas das outras, né? Acho que ainda mais difícil fica. E as mulheres, elas são vítimas, né, com facilidade, Dani, acredito que, inclusive, em função das suas fragilidades. Elas ficam muito vulneráveis, né? A gente sabe que, a gente que é mulher, né, Júlia, a gente sabe que a gente já galgou, já cresceu, já construiu, já conseguiu muita coisa, né? Tem lugares que a mulher não... Né, a gente sabe que não tem a mesma voz. Mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para crescer. É importante, Dani, que você falou, não é a respeito... Esse projeto, essa ação que você criou, não é sobre feminismo. Não, de maneira alguma. E outra coisa, eu quero quebrar um pouco esse paradigma, sabe, Júlia, que mulheres são competitivas. Sabe uma coisa que eu falo muito do meu projeto? Meu projeto, ele não é ele não vem para competir com o seu, ele vem para colaborar com o seu, entendeu? Ali ninguém vai... o meu objetivo é colaborar. A gente precisa quebrar e achar que mulher concorre uma com a outra, compete uma com a outra. A gente precisa... Eu quero mostrar que nós podemos ser unidas e nos ajudar. Claro. Isso não significa que tem que estar contra o homem. Será que, às vezes, que eu ouço muito isso, das mulheres falar, não muito, mas algumas vezes, das competitividades entre as mulheres, mas não está a dizer mais dessa fragilidade delas do que, às vezes, porque uma pessoa, quando é convicta, ela não... Bem resolvida, né? Tem isso. É porque a gente também, a gente no fundo, sabe, Márcio, a gente acumula muita coisa, né? A gente é multitask. Então, vou te dar um exemplo. Eu assisti uma palestra de uma mulher maravilhosa e ela falando que a gente precisa parar de carregar culpas dentro da gente, falando nós mulheres. Por quê? Quando a gente é profissional, engravida e tem filho. Aí você recebe uma notícia de que você vai ser promovida e que você precisa ter mais tempo dentro da sua empresa, porque você agora vai sair de um cargo, compra um cargo de chefia, e você tem um filho pequeno dentro de casa. De quem que fica a culpa? É da mulher. A gente precisa romper isso. Porque o sonho que o homem tem, a mulher tem também. Tem. Entendeu? Então, isso que precisa ser... Ela precisa de apoio, né, Dani? No Brasil, existe um dado que é o seguinte. O Brasil é o segundo país com maior burnout do mundo. Só passa do Japão. 24% a mais em relação ao Japão é em cima de mulher. Então, assim, porque a gente acumula... Outro dado muito ruim é a questão também, quando a mulher começa a entrar no período da menopausa. Ela começa a sofrer certos estigmas. Por quê? Ela sofre calorões, ela às vezes tem esquecimento, perda de memória, ela fica irritada. Isso tem que ser compreendido dentro. Sim, e não tem como. Não tem como. Não tem como. É hormônio. Não tem como. E eu até entendo o seguinte, eu entendo quando a Julie me relata a outra mulher entende outra mulher. Mas é possível isso dentro de uma empresa essa entrega tem que ser explicada dentro das empresas. E no projeto Elas pela Causa, existe um programa que a gente está desenvolvendo que é o de liderança transformacional. E a gente quer entrar dentro das empresas e fazer essa consultoria, esse treinamento dentro das empresas, explicar todo o papel da mulher dentro da empresa, sabe? Muitas mulheres dentro da empresa, Júlia, são caladas numa reunião que tem 10 homens e tem uma mulher. A mulher não é escutada. Então, ela sofre uma violência... Aí que é o que você estava falando. É a violência... emocional, a pressão profissional. A opressão psicológica, né? Assim, ela se sente oprimida, ela se sente não valorizada. Então, a gente tem que estar sempre sendo mais... Será se não seria, talvez, potencializar o que a mulher tem de bom, de melhor? Porque eu, por exemplo, a minha mulher é minha esposa e é empresária e trabalha. Sim, né? Incrível, né? Então, é uma mulher que está ali
Eu puxo muito por ela. Ela, se estiver escutando aqui, ela sabe. Cris, viu só? Ele tá fez a fita. Fez a fita dele hoje. Vai entrar no nosso apoio aqui. Vai entrar aqui no... Eu puxo muito por ela, muito. Mas por que eu puxo? Explica para nós, por que tu puxa? Exato, eu vou explicar por quê. Vamos supor, há coisas que ela, do meu lado, ela me potencializa muito. Isso é parceria, né, Márcio? Então, ontem a gente estava aí no carro e ela... você deveria fazer isso, e depois aquilo, e ela viu... E isso me incomoda. Mas ela está me dizendo a verdade. Ou seja, ela está vendo uma visão diferente em que aquilo que eu não consegue... É que a mulher, Dani, ela tem essa... Ela tem outro olhar. Tem outro olhar. Aí, depois, por contraversa, aí eu puxo por ela em outras coisas que ela já não é tão boa. Então, um complemento. É parceria, isso é legal. E aí é que eu estou te dizendo. A potencialização daquilo que você não é tão bom. Então, talvez nas empresas, talvez no meio de trabalho, quantos funcionários que você tem que às vezes têm uma habilidade diferente uns dos outros, né? E que esse não é tão bom para fazer isso, mas é bom para fazer aquilo. E você vai... Então, esse trabalho... Aproveitando as habilidades, né? E é bom que o fato de você ter um ecossistema, porque às vezes só um serviço, não vai resolver... Só uma habilidade. Não vai resolver o problema daquela mulher específica. Exatamente. E ela nem sabe se ela se é aquilo que é o momento para ela. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar bom, eu quero agora mexer com isso. Mas será que eu estou nesse momento para isso? Então, você estava falando muito da sua esposa. Isso é muito interessante, sabe? Porque a parceria começa dentro de casa. Com certeza. Dentro de casa, né? Então, o exemplo. Então, quando a gente tem um marido que fortalece a gente, e ninguém derruba a gente dentro de um ambiente de negócio. Porque você tem dentro de casa um homem que está te apoiando. Que é o teu pilar, né? Principal. E eu vi nessa minha jornada aí, conversando com várias mulheres, uma das grandes coisas de reclamações era exatamente isso. Meu marido não quer que eu cresça. É como se, de repente, a luz dela fosse apagar a luz dele. Ofuscasse a dele. Isso não existe. Porque, às vezes, por exemplo, seria mais fácil eu falar para ela assim, fica em casa, só cuida da casa, cuida de mim, e eu dou conta do resto. É mais fácil para mim. Só que isso não vai fazer ela crescer. E vai ficar uma mulher... Frustrada. É um tripé que a gente tem que desenvolver, não é? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem um lado pessoal, por isso que eu falo que é tridimensional, relacional, porque é como você está com o outro, e o profissional. Eu acho que isso é um tripé. E às vezes também o marido também, às vezes a esposa está no trabalho, entender também, ajudar a analisar, talvez é o trabalho correto. É aquilo que ela está fazendo, realmente aquilo que todo dia traz um problema para casa? É realmente aquilo que ela gosta? Então, essa parceria pode ser feita tanto para um casal que empreende, quanto uma mulher que trabalha no outro negócio qualquer, que seja funcionária. Então, às vezes a mulher chega em casa para desabafar um problema que teve com um colega de trabalho. Ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir, porque ele já está a 1000 por hora. Mas aí tem que entender, de potencializar, porque se ela não estiver feliz... Nada tá bom. O casamento, o relacionamento... Por isso que eu falo que dentro de casa já é um exemplo, né? Porque se você tem um marido que te apoia... Porque, assim, a grande maioria das vezes, a gente vê muito mulheres apoiando o marido. É o que você falou, né? O homem tem essa questão social. Não, ele é o provedor, a mulher vai cuidar da casa e dos filhos... E a minha sócia, ela fala muito isso, a Sandra do Elas pela Causa, ela fala... Vocês já perceberam que existem leis sempre protegendo a mulher, mas para cuidar, né? Licença maternidade, aí ela vai dando exemplos, né? E não é só isso. A gente quer entender qual seria o problema de ser a mulher a provedora? Nenhum.
Nenhum. O homem precisa parar de achar que se de repente existe dentro de uma relação os dois são profissionais e ela se destaca financeiramente ou profissionalmente, qual o problema? É importante entender o seguinte. É importante entender dentro, por que não a mulher, a habilidade que ela desenvolve. Porque, por exemplo, se tem um casal, imagina que o homem não gosta de aparecer na câmera. Tá. Eu já vi muitos casos assim. O homem não gosta de fotografia, é uma pessoa... Mas a mulher é toda extrovertida. E isso de aparecer na rede social... Pode incomodar o homem, né? Depende da visão. Depende da visão. Que aí o que acontece? Se ele tiver uma mentalidade muito... Ele pode não gostar de aparecer para a câmera. Mas se a mulher gosta de aparecer, desde que seja de uma forma respeitosa, desde que não seja... Porque é importante entender... A imagem, né? É importante entender que toda gente... Para você crescer em escala, você está exposto para toda a gente, né? E aí está o do posicionamento, né? Sim. Da forma que você se posiciona no digital e presencial. Mas aí, a mulher é a pessoa que ela é mais extrovertida, falamos dos temperamentos, ela é colérica, né? A pessoa, e o homem, imagina que tem um temperamento mais fleumático, que é uma pessoa que é mais recatada, enfim. E aí, por que não? Olha, vou incentivar minha esposa, ela quer ser influência, ela quer... Vamos ganhar dinheiro com isso. Claro. Vamos tirar proveito disso. E por que não o homem ser o empresário da mulher? Porque o homem... Então, assim, tem que ver qual que é a habilidade da parceira. Você sabe que você falou uma coisa que dentro do Hub tem uma profissional, ela contou que eu acho que eu falo que a violência da opressão psicológica, ela é terrível, porque ela te mina devagar. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de violência, mas a psicológica, a opressão, ela consome, ela é venenosa. Dentro do Hub a gente tem uma profissional que inclusive ela me deu mais força ainda para continuar o meu projeto. Ela conta a história dela. Ela morava nos Estados Unidos, ela conheceu um americano, ela engravidou desse americano e ela estava fazendo um trabalho brilhante lá. Fez vários cursos, pós-graduação no Instituto Hope. Ela é psicóloga e psicanalista, psicóloga criminal. E ela trabalhava justamente com mulheres vítimas de violência doméstica e tráfico humano. Olha. E ela começou a se destacar muito profissionalmente, ser muito demandada. E o marido começou a oprimi-la ao ponto de chegar a ameaçar, porque ela era uma cidadã que ainda não tinha conseguido cidadania americana, né? Ela morava lá, mas não tinha conseguido a cidadania americana. Então, ela ficou, durante não sei quanto tempo, ela refém, com medo. Então, ela falava, eu não podia crescer porque eu tinha... Medo. Porque era meu marido, que era o pai da minha filha. E ela percebia, mas não conseguia sair disso. Até a hora que ela adoeceu. E aí ela adoeceu fisicamente. E ela falou, foi a hora que eu falei, eu tenho que sair disso. Aí ela voltou para o Brasil, trouxe a filha. Aí ela tinha o seguinte dilema. Uma filha psicologicamente abalada, porque teve que ser afastada do pai de forma abrupta. A mãe doente. E financeiramente também tendo que se reconstruir. E ela disse assim para mim, Dani, faço questão de estar junto com você dentro desse projeto, porque se eu tivesse tido um ambiente que tivesse me dado a mão, que eu pudesse falar, eu não tinha chegado no fundo do poço. O apoio é muito importante. E Dani, fala para nós, você veio e lançou esse projeto aqui em Dubai. Sim. Tá? Vim. Por que lançar em Dubai? Eu acho que essa pergunta... Porque ele tocou muito meu coração, Julie, no momento em que eu fui convidada a receber o Top of Business por você. Eu achei aquilo ali um chamado de Deus. Sim. Entendeu? Eu entendi ali que era o momento de eu levar isso. Né? Eu falei, gente, como Deus é maravilhoso, como as coisas... Aí vem o processo da Elaine, né? A construção do você
atrai aquilo que você entrega. Então, eu entreguei para o universo e eu estou tão dedicada, gente. As minhas parceiras estão muito dedicadas. E sabe o que eu acho, Dani, assim, que você também lançou aqui em Dubai, ao meu ver, que você aqui atinge um número de mulheres internacionalmente falando. Porque os olhos do mundo hoje estão aonde? Nos principais países que têm o seu destaque econômico. Sem dúvida. Aqui é um local, Estados Unidos é outro local, sem dúvida. Mas Dubai é emergente. Então você, com certeza, fez a melhor escolha. E quando eu quis trazer isso, a gente entende hoje que o digital é isso, ele alcança o mundo. Sim. Né? Ele não tem, o céu não tem limite quando você fala disso. E eu queria isso. Eu falei, eu não quero achar que aquela mulher precisa ir para um lugar fisicamente, né? Um atendimento num lugar. Eu quero trazer uma possibilidade dela estar lá no, sei lá, em Marrocos, ou ela pode estar lá no Brasil, ou ela está lá nos Estados Unidos. O mesmo apoio. E ela vai ter o mesmo apoio em todas as possibilidades de mídias, Instagram, LinkedIn. Como é que faz para entrar em contato, para entrar nesse grupo? Fala para nós como que vai funcionar essa logística, esse apoio. Vamos lá. Então, hoje a gente está lançando oficialmente womanbusinesshub.com. Tá? Temos no Instagram, no LinkedIn. Futuramente a gente quer ter o podcast, porque é o que eu expliquei. É importante. Ele não é só feito de mulheres mentorando. Mas é para levar informação. Ele vem trazendo informações, entendeu? Ele vem falando de dados, ele vem atualizando a mulher das novas conquistas dela, do que ela é capaz. Então, vão ser trazidas informações do universo feminino. Porque eu falo ali vai ser um ecossistema que eu quero ampliar outras. Eu quero crescer isso. Eu quero falar de saúde, eu quero trazer mulheres que possam falar de momentos que a mulher, de repente, está vivendo, como eu citei, de uma menopausa, do bem-estar da mulher. E encontros também entre mulheres, até encontros sem registro, para que ela se sinta à vontade para falar do problema dela sem ter outras pessoas. Né? Ela quer, muitas vezes, abafar, né, Dani? Sem dúvida. Então, ele vem nesses... A gente vem abordar toda a forma que ela puder de nos encontrar nas mídias sociais. E como que ela participa disso? Ela vai ter um formulário, ela vai preencher com os dados dela, entendeu? E ali a gente vai entrar em contato, existe uma curadoria. Por isso que apesar da gente ter todo um processo que a gente hoje fala do digital, de inteligência artificial, eu não quero deixar de ser um projeto humanizado. Entendeu? Então, alguém vai entrar em contato com ela e vai orientar ela. Entender. Quais são as dores dela para poder... Ela vai ali preencher uma avaliação e dali vai ser construída uma trilha com ela. Inclusive, enquanto eu puder, como CEO, eu quero também estar apoiando isso. E, Dani, vocês vão ter encontros? Sim. A minha intenção é março, que é o mês da mulher, lançar no Brasil, né, que é bem significativo, diga-se de passagem. E aí a gente quer promover encontros presenciais, summits, lives, masterminds, entendeu? Que linda essa iniciativa. Dani, isso para você foi um chamado? Nossa. Inclusive, eu estava dando entrevista para o Gui e falando, eu acho que quando os olhinhos da gente brilham, o coração aquece, é porque é Deus que chamou mesmo. Então, assim, para mim, eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu falo que eu sou uma multi-empreendedora, eu não digo nem que eu sou uma empresária. Mas eu sou uma mulher com mais de 50 anos. Mas eu posso dizer que esse é o meu projeto. Esse é o meu propósito. E que bom, O meu propósito é maior que o meu projeto. Né? Então, eu passo esse amor para essas mulheres que estão muito comigo. Eu sempre passo isso para elas, porque eu quero que elas passem para as outras. O que te inspira mais sobre esse projeto que te inspirou? Foi querer ajudar outras mulheres. Foi escutar de outras mulheres, não me ajuda, eu estou perdida. Mas quem que te inspira, assim, de mulheres que você vê, não, eu vou me inspirar nessa pessoa para continuar o trabalho? A gente sempre fala da Oprah, né? Eu gosto muito da Oprah. A minha sócia, ela tem uma carta escrita pela Michelle Obama, sabe? Porque eu conheci a Sandra num evento de mulheres. A Sandra, do Instituto Elas pela Causa, né, do projeto, num evento de mulheres. E ali a gente sentou e ela foi me contando esse processo todo dela de delegada, de repente,
trazer isso já para um olhar de empreendedorismo. E ali a gente foi construindo o projeto, né? E ela me conta que ela começou a carreira dela falando para 6 mulheres debaixo de uma árvore na periferia e terminou fazendo uma palestra para 2.500 pessoas no Instituto Hillary Clinton, aplaudida de pé por Barack Obama e Joe Biden. Olha que lindo. Uau. Entendeu? E aí a Michelle Obama escreveu uma carta para ela e ela mostrou essa carta para mim. Então, assim, isso que me inspira é ver que mulheres incríveis, poderosas, com esse olhar, entendeu? Que você, todas nós precisamos de apoio. Não tem. E eu digo mais, eu acho que uma inspira a outra. Eu hoje, nesse podcast, eu estou me inspirando em você. Uma inspiração. A tua atitude, estou inspirando você, a sua sócia. Vocês estão me inspirando a procurar ajudar outras mulheres. Porque se vocês têm o tempo de vocês para doar, para ajudar, por que eu não? Por que o Márcio não, né, Márcio? Sem dúvida. É uma inspiração também. Você sabe que pouco tempo de fala sobre esse projeto, nós conseguimos que um médico, um cirurgião plástico, ele tem um instituto que ele ajuda, ele faz um trabalho gratuito, que ele opera mulheres que sofreram de violência doméstica, e aquelas mulheres que estão deformadas muitas vezes. Né? E ele ficou tão assim impressionado com esse nosso olhar, que ele vem colaborando com isso em parceria com a gente. Porque a gente, apesar de não necessariamente trazer uma consultoria jurídica, porque uma mulher que sofre uma violência doméstica, ela precisa de polícia. Com certeza. Com certeza. A primeira providência que ela tem que tomar é ir numa delegacia. É importante falar isso. Dani, o que você diz para uma mulher que está sofrendo violência doméstica, violência psicológica até mesmo no trabalho? O que você diria para essa mulher que está agora nos assistindo? Se ela sofre qualquer tipo de violência doméstica, ela precisa buscar ajuda. E a primeira coisa que ela deve fazer é ir na polícia. Ela não pode ter medo disso. Ela precisa de ajuda. E aquela mulher que sofre a violência psicológica... Seja no ambiente de trabalho... Se ela se sente oprimida, se ela se sente acuada, se ela se sente enganada, ela pode vir buscar a gente. Porque apesar da gente não fazer eu não posso fazer nenhum tipo de trabalho que uma delegacia faz, evidente. Mas você vai dar os caminhos. A gente vai dar o caminho. Pode instruir, né? Pode. Pode como falar, advogados que tem dentro do processo advogadas, elas podem instruir, orientar. Inclusive, um dos nossos objetivos também é a gente entregar e-books, cartilhas. Um programa interessante é o programa Crimes Digitais. Esse é muito importante falar. Por quê? As adolescentes, gente, as mães não sabem como lidar com as... Ficam na internet. É que acelerou tudo muito rápido, a gente não tem informação. E a gente que já foi adolescente, né, Julie? Muitas vezes a gente não escuta a mãe da gente, a gente não ouve. Então, a gente também quer trabalhar uma forma de ajudar essa mãe a abordar a adolescente antes que uma tragédia aconteça. Né? Então, crianças que sofrem bullying. Então, o programa Crimes Digitais, ele vem para orientar. Ele vai estar presente. Ele vai estar presente. E, Dani, como mulher, o que você poderia dizer para aquela mulher que está nos assistindo, que quer apoiar esse projeto? Bom, primeiro, aí você falando do apoio. Que ele está super aberto a essas mulheres que queiram trazer sua ajuda profissional, seja como uma mentora, uma consultora, uma palestrante, entendeu? Porque o que eu expliquei, ele não é fechado, ele não é competitivo, é um ecossistema de programas e projetos, inclusive o e-mail é feito por elas, para elas, @womanbusinesshub.com. Repete. Feito por elas, para elas, @womanbusinesshub.com. E o site? womanbusinesshub.com. www.womenbusinesshub.com. Women Business Hub, pronto. Não tem ponto .com. Não tem ponto .com. Não tem. E o LinkedIn também, Women Business Hub. E tem teu Instagram, que também pode mandar um direct, você vai redirecionar. Eu tenho recebido muitos. Interessante que pouco do pouco que eu falei, eu tenho recebido muitos. Então,
Fala pra É o nós Daniela _Monte _Rosa. Daniela Monte Rosa. É. Monte é MONTE. Exatamente. Underline Rosa. E venha mesmo ajudar a gente, porque não é ajudar. A gente está aberto aqui a ter mulheres para colaborar com outras mulheres. E, gente, se você tiver 30 minutos do seu tempo... Já é muito para... Daniela, me dá o que você poderia falar assim, dar uma inspiração para essas mulheres que, ok, elas já está tratado esse caso, ok, em termos jurídicos, e elas querem crescer profissionalmente, elas querem crescer, montar seu próprio negócio, elas querem crescer de alguma forma, elas querem sair daquilo que elas foram, apagar aquilo que elas passaram e querem seguir um novo rumo diferente, uma virada de chave. Que elas não desistam. Para isso, a gente está acolhendo e entregando na mão. Porque muitas vezes a mulher ela começa e um projeto, ela quer fazer alguma coisa, mas ela desiste no meio do caminho porque o filho adoeceu, porque o marido isso, ou porque, de repente, faltou dinheiro. Que elas não desistam. Há muitos obstáculos, né? Muitas objeções. Não. As emoções da gente também, às vezes, elas são muito confusas, porque a mulher ela passa por oscilações. Então, a gente quer estar junto com ela nesse processo, para ela se ressignificar, ela transformar a trajetória dela da forma que ela quiser, né? Porque é um direito dela e a gente quer acolher ela individualmente, personalizado. Dani, para finalizar, tem mais alguma pergunta para Dani? Não. Então, nós gostaríamos que você fique à vontade, use esse microfone para fazer um chamado para as mulheres. Então, eu venho convidar vocês para estar junto comigo nessa jornada, nesse processo, que eu tenho certeza que é disruptivo, que é transformador, porque ele vem para acolher todas as mulheres do mundo na autonomia pessoal e financeira delas. E é isso, eu queria agradecer vocês por esse momento. Dani, eu que quero agradecer, dizer que foi uma honra ter você aqui no nosso podcast, né? O nosso querido aí, Márcio, que nos atendeu com tanto amor, nos recebeu aqui em Dubai. Isso. E dizer que você é merecedora de tudo, que esse reconhecimento internacional, você deu seu nome e assinou embaixo. Obrigada. Parabéns. Antes de finalizar, eu não falei que não tinha mais uma pergunta, mas eu tenho. Eu tenho sempre essa pergunta aqui. Ó. Na manguinha. Vamos lá. Posso fazer? Claro. O senhor está em casa. O que é o código do sucesso para você? É a persistência e a não desistência. E aí eu tenho minha última, posso? Pode ir. Se você... Essa eu sempre faço, tá? Já é de praxe. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar aquela Dani pequenininha lá dos seus 8 anos de idade, 5 anos de idade, que brincava de boneca, que tinha aquela infância, e pudesse encontrar ela hoje, o que você diria para ela? Vendo tudo isso que você faz que hoje. Incrível como você mudou. Como você chegou até lá. Porque eu não preciso nem chegar na menina de 5 anos, Julie. Eu posso dizer que a mulher que está aqui hoje não é a mulher de 5 anos atrás. Ai, que lindo! Uau! Eu sou outro ser humano. Outro ser humano. Realmente, algo veio de dentro de mim. E eu acredito que quando você tem um negócio que você ama, o seu olhar é outro. Com certeza. Dani, muito obrigada pela presença. E mulheres, se inspirem. Olha aí, olha a história de sucesso, de empreendedora, de mulher, guerreira, de destaque internacional. Se inspirem nela. Pode ter certeza que nós precisamos de outras para nos inspirar. Sem dúvida. Um grande beijo. Projeto Dani. lindo para ajudar outras mulheres. Né? Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Estou...